18, né? 18, hoje, dia 20. Vamos começar com a frequência, tá? Eu vou começar aqui com a frequência do ar, tá bem? Alan presente, né? Vou colocar aqui. Ana Cidelli. Tô bem, pessoal. Tô muito bem, tá bom? Obrigado por terem perguntado. Ana Cidelli não. Ana Gabriele. Ana Gabriele tá aqui. Antônio Wesley. Wesley não chegou ainda. Ariellen. Ariellen também não. Wigner também não. Gabriel Ribeiro. Wigner chegou agora. Gabriel Ribeiro. Giovana. Isabela Evelyn. Presente. João Mariano está presente. Rogério Filho também. Júlia também. Lara Isabelle está presente? Larissa de Souza. Larissa está presente. Maria Barreto. Maria Clara não. Maria Gabriele está presente. Maria Isabel Castelo Branco. Opa, Maria Isabel está aqui. Aí depois temos a Yanara. Yanara não se encontra. E o Riquelme. Riquelme está presente? Cadê? R. Não. Pelo menos não até agora. 8, 20. Adriele. Do B agora, tá? Adriele Vitória. Não está presente. Ana Beatriz de Oliveira. Aqui. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Cecília Evangelista. Ana Cecília. Jorge Lopes é quem? É Ana Cecília? Ok. Ana Patrícia. Aliás, Ana Geislânia, né? Aí depois Ana Patrícia. Bernadette. Diego. Laís Maria. Pablo. Raikkonen. Raíssa. Walter. E o Paulo. Só aqui. Gente, cadê o Igor que estava na sala e não falou, hein? Aqui. Também. Volta também. O Igor saiu por acaso? Não, tá aqui, né? Só coloca a presença do Riquelme que chegou agora. Tudo bem. Vamos
que vai gravar agora, né? Bom, a gente vai pegar o nosso livro. Eu que foi, mas minha garganta não tá boa. O nosso livro de geografia, nós havíamos parado, nós estávamos falando, né? Eu acho que eu deixei passar alguma mensagem aqui, peraí. Sim, eu coloquei, tá? Não, teve outra coisa. Não, eu não passei atividade de geografia. Eu sei que eu passei de história, tá bom? Mas hoje essa é a nossa única aula aqui, então a gente não vai ter história. É uma história triste, não ter aula de história. Vamos lá. Para quem perguntou, é a página 212, tá bem? A gente estava falando sobre os problemas de poluição urbana. Todo mundo pega seu livro de geografia e abre na página 212. Vamos lá. Seguinte. Nós estávamos falando de alguns dos problemas vindos da urbanização, certo? Nós havíamos feito, para a gente recapitular o assunto da aula passada, né? Havíamos feito uma explanação sobre as vantagens das zonas verdes, das áreas verdes, né? E as desvantagens das zonas urbanas, né? Em relação à temperatura, em relação ao ambiente, em relação ao clima como um todo, né? Era isso que nós estávamos vendo na aula passada, isso para quem não lembra, tá bom? E nós começamos... Opa, peraí, chegou mais um aluno, Lara Isabelle, tá? E nós começamos... Walter também, pronto. Nós começamos a falar sobre os problemas causados pela urbanização. Um dos principais é a poluição. Nós estávamos falando, a princípio, sobre a poluição sonora, né? Falamos sobre a inversão térmica, falamos sobre as ilhas de calor causadas pelo calor específico dos materiais, no caso, os carros e os prédios, né? O calor incide sobre esse material, ele vai aquecendo e fica quente por um certo tempo, né? É como você pegar, vamos supor, né? Que aqui seja uma faca, tá bom? Você coloca a faca lá no fogo, ela esquenta, 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 você tira e ela continua quente ainda por algum tempo, né? Isso é óbvio. O mesmo fenômeno vai acontecer nas grandes metrópoles, falando dos prédios e do grande número de carros. O calor incide sobre aquela área, aquele material, né, concreto, o material dos carros esquenta e todo aquele calor, né, vai se concentrando ali. E isso que forma uma ilha de calor. Né? Isso a princípio, certo? Em comparação a uma zona verde, nós podemos perceber que a diminuição da temperatura é de mais ou menos 2,5 até 5 graus, que é uma diferença absurda. Né? Uma zona que tem uma melhor arborização, ela tende a ser mais fresca, mais fria, certo? Chegou alguém aqui? Gabriel Sampaio, né? Vou colocar sua presença aqui. Gabriel Ribeiro Sampaio. Pronto. E nós estávamos falando desse primeiro tópico, primeiro e único, né? Tópico da página 212, e nós chegamos até o final da página 212, tá certo? Coloquei sua presença, viu, Maria? Eu cheguei até aqui na página 212.
Nós lemos ela toda, mas a gente vai retomar só desse último parágrafo aqui, tá bem? A reciclagem é apontada como solução para o lixo. Uma das soluções, né? A gente notou que uma outra solução foi a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde eles deveriam ser descartados em aterros sanitários. Colocou a presença do Wesley? Coloquei sim. Coloquei de todo mundo aqui, tá bem? Só para conferir. Do sétimo ano B. Só quem está faltando é a Adriele e o Paulo Vitor. Se eles estejam aqui, se chegaram, eu não vi. Adriele e Paulo Vitor. Do A, quem está faltando? Ana Cidelli, Ariellen, Giovana, Maria Clara, que eu não vi, e a Ianara. Deixa eu ver aqui se a Maria Clara chegou. Não. Esses nomes que eu falei, não coloquei presença. Até agora, né? Podem chegar depois, é claro. Tá certo? Todo mundo que está aqui presente ganha sua presença. Redundante, mas vocês entenderam. Bom, a política era... Quem é você mesmo, hein? Isabela Evelyn? Eu coloquei. Eu falei os nomes que estão em falta, minha querida. O seu nome eu coloquei. Continuando, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, essa lei dizia que até agosto de 2014, no caso, estamos passando dos 6 anos de, de época que essa lei deveria estar em vigor, né, onde os lixos, cada cidade, cada município deveria descartar seu lixo em aterros sanitários, né? No entanto, isso ainda não chegou a acontecer com 100% dos municípios brasileiros, né? E a reciclagem é um dos outros... Pessoal, só uma pergunta. Vocês, por acaso, estão ouvindo uma música chata? É porque no momento de aula não tem música boa, todas são chatas. Vocês estão ouvindo alguma música tocando? Não? É porque tem um abençoado de Deus ali? Pronto, mas que bom que não estão escutando. Eu também queria não estar escutando, que pena. A reciclagem é uma das soluções para diminuir o acúmulo de lixo, né? E também gera emprego, gera renda. A compostagem também, que é o reaproveitamento dos resíduos orgânicos, como alimentos e outros resíduos de origem vegetal, por meio da sua decomposição por bactérias num processo controlado. Música, a minha aula é música para os seus ouvidos, Alana. É essa música que você vai ouvir, tá certo? Vamos lá. Próxima página. A gente vai ver aqui o aterro sanitário da Alemanha, que é uma coisa maravilhosa, né? O lixo ali todo aterrado. E um lixão a céu aberto. Não dá para comparar, né? O lixão a céu aberto com o aterro sanitário, pelo amor de Deus. No aterro sanitário você nem vê o lixo, né? Já que ele foi aterrado. Poluição hídrica. Poluição hídrica. Como é que se dá esse negócio? Se eu estou falando de poluição, obviamente é uma coisa que não vai ficar legal, né? E se eu estou falando de hídrico, tem a ver com água. A gente já imagina rios, lagos, canais, e o próprio oceano, né? Que a gente vê muito na praia. Pessoal muito mal educado joga lixo lá em todo canto. A degradação dos recursos hídricos por resíduos sólidos, esgoto doméstico ou rejeitos industriais, com redução da qualidade de água com altos índices de coliformes fecais, produtos químicos e de baixa disponibilidade de oxigênio dissolvido na água, perda de biodiversidade, produção de gases como o gás sulfídrico e metano, e o assoreamento caracterizam a poluição das águas dos rios, córregos, lagos, lagoas, lençóis freáticos e das águas litorâneas oceânicas.
Os agentes contaminantes do esgoto doméstico, como bactérias, vírus, vermes e protozoários, causam doenças associadas à diarreia, que matam milhões de crianças no mundo todo, e os rejeitos industriais químicos que contaminam e exterminam a fauna e a flora e a fauna marítima. Bom, seguinte, como a gente pode ver, nada além da culpa do homem aqui, né? O homem polui desde o menor rio até as águas oceânicas. Então, mas Jesus Cristo. Acho que agora vocês estão ouvindo a música, né? Que homem chato, viu? Bom, vou continuar, tá? Só tristeza. A poluição hídrica é a mais prejudicial para os países em desenvolvimento, já que não tem recursos e tecnologia para dar soluções a esse problema, fazendo com que a população sofra com a baixa qualidade de vida. O agravante para os países em desenvolvimento é a falta de saneamento básico e de acesso à água encanada, levando as pessoas a utilizarem água de rios poluídos. A coleta e o tratamento de esgotos e do lixo, o acesso à água potável, além do tratamento de efluentes da indústria, que são os principais poluidores dos recursos hídricos, são apontadas para a poluição hídrica. Bom, agora é o seguinte. Professor, explicando. Não, ignorem a música, tá bom? Peraí. Da música. Meu Deus do céu. Espera aí que eu vou falar com ele.
Pronto, pessoal. Pronto. Viu? Diálogo é sempre a melhor alternativa. Bom, agora vamos lá. A gente está na página 214, tá certo? Página 214. Nós estamos vendo aqui, nesse quadro, né? No caso, o Atlas dos Esgotos, a despoluição de bacias hidrográficas revela que menos da metade dos esgotos do país, em menos da metade, a coleta é tratada. Apenas 39% da carga orgânica gerada diariamente no país é removida pelas 2.768 estações de tratamento de esgotos existentes no Brasil, antes dos efluentes serem lançados nos rios, lagos e mares. Pessoal, demorei 5 minutos. Tá? Foram 5 minutos. Respondendo a curiosidade de vocês, não, eu ainda não fui para os Estados Unidos, tá? Mas eu vou, tá certo? Vamos continuar com poluição atmosférica. Se caracteriza pela presença excessiva de gases e partículas em suspensão no ar atmosférico, que tem origem na ação antrópica, como os gases dióxido e monóxido de carbono, dióxido de azoto ou de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio e partículas de amianto, tolueno, cádmio, cromo, além de partículas do solo, fuligem e poeira. Deixa eu só ver um pequeno detalhe aqui, deixa eu ver, Maria Isabel, né? Isso não adianta nada, só ver um detalhe. Pessoal, tá mais baixo, tá certo? Tá mais baixo. Isso vocês têm que admitir, tá bom? Bom, esse é o problema apontado no último parágrafo da página 214. Esse é um problema apontado como uma das principais causas de mortes em ambientes urbanos, o que causa doenças respiratórias de todos os tipos, sendo responsável por 5,5 milhões de óbitos em todo o mundo. Além das doenças respiratórias, outros distúrbios como pneumonia, bronquite, AVC, diabetes, doenças do coração, câncer e até infertilidade humana também ocorrem por conta da poluição da atmosfera. As crianças com 1,7 milhões de óbitos e idosos com 3 milhões de mortos. Somente na China e Índia são os mais afetados. Claro, a China é um país extremamente poluidor. Né? Lá há uma grande concentração de indústrias. Continuando. E é um problema que fica mais evidente nas cidades, pois é um ambiente onde se acumulam as fontes mais poluidoras, como indústrias, usinas de energia, queima de carvão e madeira, e veículos automotores, pois os resíduos gasosos são tóxicos e contêm micropartículas que são aspiradas pelos humanos. Eles vão até os pulmões e caem na corrente sanguínea, envenenando e adoecendo a população. A China é um país, não entendi essa poluição hídrica. A poluição hídrica, minha querida,
Basicamente explicando, poluição hídrica eu vou resumir como todo tipo de poluição causada nas águas, tá certo? Desde um pequeno rio, como o que a gente tem aqui, até, até as águas litorâneas, as águas dos oceanos, certo? Todo esse tipo de poluição, desde jogar uma garrafa, uma indústria, jogar seus resíduos nos rios, qualquer tipo de poluição nas águas, a gente enquadra como poluição hídrica, tá bem? Aqui o livro foi um pouquinho mais sofisticado, mas você entende a poluição hídrica como qualquer poluição das águas. Aí lá naquele quadro da 214, a gente tem as toneladas de esgoto que são geradas todo dia. Né? Você tem por exemplo, todo esgoto cai no mar, né? A maioria cai no mar. Os esgotos sempre vão dar no mar. Das cidades que não têm tratamento de esgoto. E mais da metade das cidades por todo o planeta não tem tratamento de esgoto. Então você entenda que mais da metade das cidades no planeta jogam seus esgotos nos mares. A ideia é essa. Não deveria ser, mas é isso que acontece. Passando para a página 215 novamente. Seguinte, sobre a poluição atmosférica, toda e qualquer queimada polui a atmosfera, tá certo? As usinas nucleares poluem a atmosfera. As indústrias poluem a atmosfera. Queima de carvão polui a atmosfera. Seja em qualquer proporção, causa uma certa poluição. Obviamente, a emissão de gases por parte dos veículos, de uma moto até um avião, ela também polui a atmosfera. Então, todo esse tipo de lançamento de gases ou resíduos na atmosfera causa poluição. Inclusive, estudos bem recentes, recentes mesmo, tá? Que saíram, hoje é quinta, né? Saíram na segunda-feira. Saíram segunda-feira, encontraram micropartículas de plástico no pulmão e no coração das pessoas, né? Esse estudo se deu por conta de uma análise sobre as consequências da Covid-19, as sequelas. E estudando algumas pessoas, encontraram essas micropartículas que são de origem também da poluição atmosférica. Continuando. Além dos problemas diretos para a saúde humana, a poluição atmosférica é a causa de outros distúrbios ambientais, como a inversão térmica, as ilhas de calor, chuva ácida, como a gente havia visto, né? Toda essa emissão de produtos tóxicos na atmosfera vão se acumular nas nuvens e com a precipitação das águas, essa água vai cair com pH baixo, né? Não vai cair com pH neutro, vai cair com pH baixo. Lembrando, pH neutro é 7. De 7 para baixo é ácido. De 7 para cima é base, tá certo? Chuva ácida e o efeito estufa local, que causa danos ao patrimônio público e privado e à qualidade de vida dos moradores das cidades. As soluções para esse tipo de poluição são caras e complexas, porque necessitam de mudanças estruturais na indústria e dos modais de transporte, com a utilização de máquinas e motores não poluentes, como, por exemplo, os carros elétricos, e que não fazem da queima de combustíveis fósseis a sua fonte de energia, além da regulação de bares e restaurantes que utilizam madeira e carvão, indústria da construção civil, que produzem, aliás, poeira, entre outras atividades produtivas que causam poluição atmosférica. Por que o pH neutro é 7? Não é isso, o pH neutro é 7. Continuando aqui, pessoal, no seguinte. Por que ele disse que as soluções são caras? Vou dar um exemplo. Carvão vegetal é mais barato? Não, não é mais barato. É mais caro. Mais caro do que esse comum, né?
O dinheiro que você usa para comprar um sacão de carvão, desse carvão comum, né, você vai comprar um saquinho desse tamanho de carvão vegetal. Né? Pelo fato dele ser orgânico, vegetal, bonitinho, não vai poluir tanto assim a atmosfera, ele é mais caro. Mas, nossa senhora, é mais barato para a população comprar o carvão comum, né? Só que o carvão comum é poluente. Por isso que a gente diz que as soluções são caras. O MIT te expulsou, foi, Raíssa? Rapaz, eu não sei o que é que esse programa tem contra a gente, né? Continuando. Poluição do solo. Poluição do solo é desde aquele plásticozinho de bombom que você joga no chão, tá certo? Até os grandes lixões. Tudo isso polui o solo. Vamos ver aqui com mais detalhes. É a deposição e infiltração de resíduos contaminantes na forma líquida, gasosa ou sólida no solo, tanto de origem química quanto de origem orgânica. A contaminação dos solos tem efeitos nocivos e diretos para a população em geral, pois contamina também as águas subterrâneas, os lençóis freáticos, né? Assim, as pessoas podem se contaminar pelo consumo de alimentos produzidos nessas áreas ou pela utilização de água de poços e nascentes atingidos pelos poluentes. Né? Você tem um poço profundo e esse poço profundo está poluído. Não vai ser nada legal, né? Mas como é que você vai saber que está poluído? Os principais causadores da contaminação do solo são os rejeitos industriais, lixões e esgoto doméstico in natura, que não foi tratado, né, obviamente. O primeiro, os rejeitos industriais, é responsável direto pela deposição e infiltração no solo de inorgânicos tóxicos, como chumbo, cádmio, mercúrio, arsênico e os or organo, próxima página, organoclorados dos pesticidas resultantes da indústria química e petroquímica, óleos e combustíveis derivados do petróleo. Os lixões contaminam o solo com elementos químicos e orgânicos presentes no chorume, aquele líquido gerado pelo lixo, e com gás metano e dióxido de carbono. E, por fim, o esgoto doméstico contamina o solo com coliformes fecais, o famoso cocô, que são bactérias como Salmonella, Escherichia coli e Shigella. Nome de verme é complicado. Além de vermes intestinais, vírus e protozoários. O contato com o solo contaminado por esgoto causa doenças como diarreia, maior causa de morte infantil no mundo, hepatite A, giardíase, desinteria amebiana, febre tifoide. Só terminar isso aqui, já está acabando, né? Ascaridíase, leptospirose, entre muitas outras. Como solução para a poluição do solo, a necessidade de universalizar o saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto em todas as residências e estabelecimentos comerciais, fiscalização e punição para as indústrias químicas e petroquímicas poluidoras e enviar o lixo para os aterros sanitários. Bom, a gente não está tão próximo assim das nossas atividades e tem umas questões lá que vão exigir que a gente faça uma leitura a mais. Então a gente vai ficar com essa leitura, tá certo? Eu vou passar só uma atividade no caderno, não no livro, e eu vou ficando por aqui, tá bem? Peço desculpa pelos transtornos, mas de qualquer maneira eu não tive culpa e eu fiz o possível para resolver, tá bom? Espero não ter desagradado a maioria.